Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, nós te pedimos nessa noite a graça do teu Santo Espírito, a graça de compreender as razões que o Senhor nos dá, deseja fortalecer na nossa fé, na nossa inteligência, na nossa alma, as razões para a consagração à Santíssima Virgem. Nós te pedimos, Senhor, a graça que os nossos olhos enxerguem sem barreira, que os nossos ouvidos possam escutar sem nenhuma dificuldade. E essas dificuldades que nós estamos falando aqui são as dificuldades que, às vezes, as nossas tendências, o nosso pecado, as experiências de vida, os aprendizados que nós já tivemos na nossa vida, podem criar em nós. E em oração, o Senhor deu uma palavra muito forte para a Nairana hoje, para todos nós que fazemos essa consagração à Nossa Senhora. Se você puder anotar, está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: certamente haveis de ouvir, e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, nós peçamos a graça do Senhor, para que não só no dia de hoje, nessa formação, mas ao longo de toda a nossa preparação para a consagração à Nossa Senhora, que o Senhor venha nos sarar, venha curar a nossa alma, venha nos converter, venha nos dar a graça de nos colocar em seu caminho, e que os nossos ouvidos, que os nossos olhos possam contemplar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E que Nossa Senhora, esse canal maravilhoso, poderoso que Deus se utilizou para vir a nós, também com eficácia e com afetividade nos conduz a seu Filho Jesus. Então, vamos dar início pedindo já a graça, né, do Senhor de compreender tudo isso, que o nosso coração seja um terreno fértil para que a semente que vai ser plantada no dia de hoje, ao longo do nosso curso, encontre esse terreno maravilhoso para frutificar, para que no final nós não sejamos como aqueles que ouviram, que viram, mas não conseguiram encontrar a beleza e a bondade de Deus. Então, vamos colocar tudo isso na graça de Deus, colocando ao Senhor que conduza todas as coisas pelo seu Santo Espírito, que faça de nós uma perfeita unidade, uma perfeita oferenda, agradável a Ele. E assim eu convido a nossa irmã, a Nairana, para que ela possa hoje estar trazendo
tudo que há de maravilhoso para Deus, que foi rezado, pensado, meditado no coração dos santos, no coração de São Luís e também por meio dessa obra do Mosteiro Maria Rosa Mística. Te convido, minha irmã Nairana, para estar conosco. Boa noite a todos. Me chamo Nairana Thaís, tenho 25 anos. Estou mais ou menos há um ano acompanhando o Mosteiro Maria Rosa Mística e a serviço dele. Será que todo mundo ouviu? Eu queria me apresentar de uma forma assim, mais particular, né? Durante 5 anos, Deus me deu a graça de vivenciar uma experiência, de viver exclusivamente para essa espiritualidade que é apresentada para vocês, né? Foi onde eu encontrei todo o sentido da minha vida. Hoje, né, eu não estou mais a serviço dessa experiência missionária, no qual eu viajei para vários estados do Brasil, inclusive fora do Brasil, né? E hoje eu estou no caminho matrimonial e a serviço do Mosteiro Maria Rosa Mística. O Mosteiro Maria Rosa Mística tem uma mensagem, né? Tem a missão de levar Jesus. E é uma espiritualidade que precisa de operários, né? Então, vocês que estão fazendo a consagração, sintam-se convidados de fazer parte do mosteiro devido à urgência da missão que eles têm, que é levar Jesus. E levar Jesus através de Maria Santíssima. Não sei se a Sara quer falar alguma coisa. Eu sei que vocês conhecem muito a Sara, a Gabriele, né? E acredito que eu era uma das pessoas que vocês não conheciam, né? Mas acho que a apresentação já foi suficiente. Então, vamos começar, né? Porque o capítulo 5 é muito extenso. E vou ter que dar uma acelerada devido à quantidade de slides. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, antes de iniciar propriamente o capítulo, 3 pilares da verdadeira devoção à Virgem Maria, que são os pilares que dão a sustentabilidade ao verdadeiro culto mariano. O primeiro pilar é a compreensão da fé católica. Sem esse pilar aqui, o culto mariano vai ficar de lado, porque o culto mariano não está como o culto dos santos. O culto mariano está dentro do próprio depósito da fé católica. O culto aos santos são frutos desse depósito, mas Maria Santíssima está dentro desse mesmo depósito. Então, tirar esse pilar, diminuirá a dignidade do culto a Maria Santíssima. E compreendendo essa fé católica, nós vamos compreender a pessoa do Cristo, a sua mediação entre Deus Pai, né, e nós, e compreendendo a pessoa do Cristo, nós vamos encontrar a maternidade divina, que é de onde provém a necessidade que a gente tem desse culto mariano. E esses três pilares atuam em conjunto, garantindo a ortodoxia da Igreja. Ou seja, é o culto mariano que vai garantir a verdadeira religião.
fazendo com que seja até ponto de discernimento. Uma religião que não tem um verdadeiro culto à Maria Santíssima é uma religião falsa. Então, parece um pouco de exagero, mas a gente vai compreender mais para frente. A própria Sagrada Escritura, ela vai dar para a gente uma pista pedagógica e estratégica. Ó, vejam só, no primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, capítulo 3, versículo 15, na narrativa do momento que Eva desobedece, né, ao mandamento de Deus de não comer do fruto proibido, naquele momento que ele lança toda aquela, né, maldição acometida pelo pecado, ele dá um indício de uma promessa messiânica. E aí os teólogos já vão dizer que aí há um pré-anúncio da vinda de Cristo. E dentro dessa profecia, ele fala de uma mulher, mas não se fala quem é exatamente essa mulher. Mas lá no meio da Sagrada Escritura, no Evangelho de João, capítulo 19, do 26 a 27, ele vai dizer para a gente quem é essa mulher. Aqui os protestantes batem muito na gente, né? Porque fala que Jesus se referia a Nossa Senhora como mulher. Mas não significava que ele estava tendo desprezo por Nossa Senhora, que ele não a enxergava simplesmente como uma simples mulher. Mas essa palavra, tão falada por Jesus, mulher, tinha um significado estratégico, que era nos fazer compreender que era aquela mulher anunciada em Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente. E no final, no último livro da Bíblia, da Sagrada Escritura, ou seja, confirmando toda essa estratégica pedagógica de Deus através da revelação na Sagrada Escritura, temos a revelação da mulher vestida de sol, gloriosa. Então, no primeiro livro, Jesus dá um indício dessa mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Em João, depois vocês deem uma olhada nesses textos sagrados, né, e leiam com calma, que não vai dar tempo aqui, né? E o último, ele fala dessa mulher gloriosa, a grande revelação da mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés e a cabeça coroada de 12 estrelas. Monsenhor Gai, inclusive muito citado dentro do tratado por São Luís, ele vai dizer o seguinte, que é confirmando aquilo que, né, dos 3 pilares. Por isso, quem não conceder a Maria no mesmo cristianismo mais que uma devoção, ainda que seja a devoção principal, não entendeu bem a obra de Deus e não tem o sentido de Cristo. Ela pertence à substância mesma da religião. Ou seja, às vezes quando a gente vai entrar nesses grupos de consagração, a pessoa pensa, mas Sara, Nairana, eu já tenho devoção à Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora. Mas o que é que São Luís está querendo te fazer? Elevar essa tua devoção à dignidade que Deus concedeu a ela. É no tratado que a gente conhece o real sentido e a essência real dessa devoção, que não é igual a dos santos. E muitas vezes a gente tem uma devoção a Nossa Senhora igual a dos santos. Aí, mas assim, Nairana, eu entendo, mas explica melhor, né? De onde foi que a igreja tirou toda essa dignidade que eu não vejo tanta necessidade? Vamos ver aqui o que é graça. Segundo a teologia, graça é uma qualidade de nossa alma. É a qualidade que a torna agradável a Deus. Sob outro ponto de vista, um acidente que a dispõe para operar de modo sobrenatural. Porém, graça não é uma substância. Vocês compreendendo isso daqui, vocês vão compreender 50% do que é o tratado. Vejam só, o que a teologia fala? Que graça é uma qualidade, não é uma substância. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A flor. A flor,
é uma substância, porque ela subsiste. Eu consigo pegar numa flor, eu consigo ver a flor está ali, ela existe, ela subsiste. Agora, quando eu falo, essa flor tem agradável perfume, esse perfume, eu não consigo tocar, ele não subsiste. Ele só vai existir por causa da flor. Então, esse perfume é a qualidade. Colocando aqui na graça. A nossa alma é a substância. A nossa alma subsiste. E a graça é a qualidade de nossa alma. Ou seja, para existir a graça, tem que existir a substância, tem que existir a nossa alma. Porque graça por si só não é substância. E aí a teologia vai explicar ainda mais, né? Que a graça, ela se subdivide em duas, que é a graça santificante e a graça atual. A graça santificante, também chamada de habitual, é a graça que é infundida por Deus no batismo. Ou seja, assim que cada um de nós somos batizados, nós recebemos essa graça, que é a santificante, que a nos torna filhos de Deus, herdeiros da promessa. E essa graça só deixa de existir na nossa alma com o pecado mortal. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes as pessoas descredibilizam aquilo que é a graça, por ver a graça como uma simples substância. E, na verdade, ela não é. Ela é, propriamente dito, a vida da nossa alma. Às vezes as pessoas acham que a igreja tem certas atitudes muito duras. Por exemplo, um casal de segunda união. A igreja não permite que esse casal receba a Sagrada Comunhão. Porque esse casal está em pecado mortal. Esta graça santificante, ela não existe. Então, esse casal que vive, né, atuando com a atividade sexual, né, não vive como um casal realmente, né, não se abdica, né, para procurar futuramente o sacramento do matrimônio. Esse casal automaticamente está fora do corpo místico de Cristo. Então, não é faz de conta. A igreja não pode fechar os olhos e dizer assim, não, tudo bem, vocês podem comungar, porque essa graça não existe. É como Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, quando a gente está em pecado mortal, esse ramo, ele seca e sai, ele cai, não existe, ele não está preso na videira. Então, aquela comunhão vai ser uma mentira, vai ser aquilo que São Paulo disse. Vai ser a comunhão da própria condenação. E a graça atual são as graças transitórias, são aquelas graças que a gente recebe e ela vai e volta, né? Que às vezes você pode pedir a graça de perseverar na vocação, a graça de ter mais paciência, né? Então, são graças transitórias. São graças que vão e voltam, né? Olha que a Sagrada Escritura vai dizer para a gente. Entrando, o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Às vezes a gente pode passar despercebido aqui, mas aqui a chave dessa dignidade de Maria Santíssima. Quando o anjo fala para Nossa Senhora ave, é uma saudação que era dada aos reis. E quando ele fala cheia de graça, ele está querendo dizer o quê? Que naquela alma está cheia da graça de Deus, cheia da vida de Deus. Graça é a vida da alma, sua vida sobrenatural. Maria é juntamente com Cristo, e por mais que um título, o princípio de toda vida sobrenatural. Ao dar assim verdadeiramente vida às almas, ela é sua mãe, sua verdadeira mãe. Não certamente segundo uma maternidade natural, mas sim como uma maternidade real, e não somente metafórica ou por modo de dizer. Da mesma forma que dizemos que temos vida pela cruz de Cristo, podemos dizer que temos vida pela maternidade divina. Então, quando nós, católicos,
somos seguros da mediação da graça através de Maria Santíssima, nós dizemos que Nossa Senhora é a responsável de dar vida às nossas almas. E ela é nossa mãe. Nossa Senhora é a geradora do corpo de Cristo. São Luís vai dizer que Nossa Senhora deu à luz a Cristo cabeça. E uma mãe não gera só a cabeça. Uma mãe gera o corpo todo da criança. Da mesma forma, Nossa Senhora vai gerar todo o resto do corpo místico. Entrando aqui no artigo 1º, mas eu ainda vou voltar nessa parte introdutória, que foi só para a gente compreender melhor o que vai ser dito, mas já entrando no artigo 1º, São Luís vai dizer que essa devoção à Nossa Senhora nos dispõe inteiramente ao serviço de Deus. Essa metodologia, isso aqui é muito importante, porque essa metodologia tem como essência o estar a serviço. Muitas vezes as pessoas procuram esses grupos de consagração com o intuito de certa forma, querer uma devoção assim que Nossa Senhora que me proteja de todo mal, Nossa Senhora que esteja sempre presente. Mas essa metodologia não tem só um caráter de eu estar mais com Nossa Senhora, mais proteção, salvação. Isso sim existe, não é errado. Mas a essência dessa metodologia é estar a serviço. É o que a Sara tanto fala, é esse exército. É aqui que se forma esse exército pela luta pelo reinado eucarístico de Cristo e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E por qual via? Pela via da consagração total de si mesmo. Vocês estão entendendo que a metodologia de São Luís vai nos dar uma via, que é através da consagração. E qual é o efeito na minha alma? A marianização, ou a deificação da alma. Esse ponto aqui vai ser falado mais para frente, né, melhor, como que é essa marianização da nossa alma, no capítulo 7º. E qual o efeito no mundo? O Cristo reina sobre todas as coisas. Nesse ponto, aqui, essa via, que é essa consagração, nos faz lembrar muito aquilo que Nosso Senhor, numa conversa, falou com os fariseus, se não me engano. Eles foi um período assim que a Sagrada Escritura coloca de vários diálogos entre os fariseus e os próprios discípulos com muita dúvida, né, em relação à maneira como Jesus atuava, diferente daqueles costumes que eles estavam acostumados dos judeus, né? Eles questionavam muito por que os teus discípulos não faz isso, não faz aquilo. E aí Jesus sempre levava a compreensão daquilo que era verdadeiramente a essência da devoção a Deus, né? Do culto a Deus. E aí, o ponto principal que ele vai dizer, que era preciso nascer de novo. E ele fala que se não nascer de novo, é impossível compreender tudo aquilo que ele tinha dito. E é essa consagração que vai nos levar a nascer de novo. Nós vamos renovar nossas oferendas. Não vai ser mais oferendas de carnes de touros, de cabritos, nem o seu sangue, mas vai ser as nossas próprias vidas. Vai ser um holocausto de amor, igual tem em Hebreus, né? Hebreus 10, 3-9, vocês depois podem ver. E esse holocausto tem um significado forte, porque a teologia explica, né, que existiram vários tipos de sacrifício. O Antigo Testamento vai falar especificando esses tipos de sacrifício. Tinha o sacrifício dos perfumes, os sacrifícios das vísceras, né? Mas o holocausto era quando era ofertado tudo, tudo. Não se tirava nada. E a consagração é essa via, a via do holocausto de amor. Nós vamos ter que entregar tudo, tudo. Não vai ficar nada.
porque é preciso nascer de novo, é preciso entrar nesse ventre que até eles ficaram questionando, mas como que uma pessoa adulta vai nascer de novo? Através da água e do Espírito. Então, é nascendo nesse ventre de Maria, que é mãe, porque ela dá vida através da graça, que nós vamos praticar esse holocausto de amor. Eu coloquei aqui uma passagem de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que é quando Jesus vai falar sobre os mandamentos. E aqui eu queria mostrar que todo ser humano tem uma circularidade que retrata bem dentro desse capítulo. Jesus vai dizer assim: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O nosso ser humano, existe uma circularidade que não pode ser negada, que é a moral, a espiritualidade e a intelectualidade. Quando nós temos uma moral, né, ofertada a Deus, educada pelos princípios de uma fé verdadeira, automaticamente nós vamos ser mais espirituais. E quanto mais espirituais, mais a nossa razão é elevada, a nossa intelectualidade é alimentada por essa espiritualidade. E vice-versa. E da mesma forma, quanto menos morais nós formos, seremos menos espirituais e menos intelectuais. Vamos ser mais burros. Isso a gente vê na experiência humana. Quanto mais as pessoas se afastam dos princípios morais, mais elas se afastam da fé e mais elas se afastam da razão. Começam a agir como se fossem animais sem razão. E é essa circularidade aqui, é essa essência que Deus tanto pede que a gente eleve em holocausto, eleve através de uma consagração. Porque a única forma, quando a gente compreende o que é o pecado na nossa alma, que o pecado nos tira dessa graça santificante, a gente vê que a única forma é entregar tudo. Porque tudo que eu faço é manchado, toda atitude que eu tenho, toda boa inspiração que eu tenho, eu começo e não consigo concluir. Eu começo sentindo vontade e depois já não tenho vontade. Então a gente vê que a única forma é entregar tudo. E que Deus tome de conta de tudo, porque se a gente toma de conta, não consegue. E aqui, ainda explicando essa questão da necessidade de ser essa via de consagração, porque consagração é a forma de se entregar tudo. Eu coloquei aqui uma vez que Nossa Senhora, de maneira particular, entre tantas outras, veio à Terra pedir como remédio aos males, aos nossos males, uma consagração, que é Nossa Senhora de Fátima, né? Nós conhecemos, Nossa Senhora de Fátima, e por mais que se fale dela, ainda pouco se fala, porque a aparição de Nossa Senhora de Fátima, de modo particular, ela é cheia de muitos detalhes, né? que ainda não foi suficientemente descobertos, não, mas usufruídos. Nossa Senhora, na terceira aparição, né, que foi de maio até outubro, né, no dia 13 de cada mês, no terceiro mês de aparição, Nossa Senhora mostra uma visão aos 3 videntes. E nessa visão, Nossa Senhora pediu que se mantivesse segredo. E só no dia 31 de agosto de 1941, a irmã Lúcia, né, os dois outros videntes já haviam falecido,
a irmã Lúcia escreve uma carta ao bispo de Tui, que é a cidade onde ela estava residindo, na Espanha, o bispo Dom José Alves Corrêa da Silva, e Nossa Senhora escreve para ele relatando os segredos, porque ela fala que havia chegado o momento. É interessante que Nossa Senhora, durante as aparições, pediu que a irmã Lúcia aprendesse a escrever, porque ela precisaria dela. Ela precisaria que ela ficasse para estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E a irmã Lúcia passou boa parte da vida dela escrevendo carta para bispo. E eu aconselho até vocês, não é obrigatório para consagração, né? Mas às vezes a gente não sabe nem o que ler. E tem muitos livros sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, e um deles é As Memórias da Irmã Lúcia. E ela fala todos os detalhes sobre essas cartas, sobre o processo que ela viveu depois das aparições. E aí, nessa carta, ela vai mostrar que Nossa Senhora, ela dividiu o segredo de Nossa Senhora em 3 partes. A primeira parte era a visão do inferno. Essa visão do inferno, depois vocês podem pesquisar como é, né? Mas o que é mais interessante é que Nossa Senhora fala, assim que mostra o inferno para as crianças, ela fala o seguinte: vistes o inferno para onde vão as almas. E elas vão para esse lugar porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Essa primeira parte do segredo nos mostra que a metodologia de São Luís é eu posso dizer que é a maneira mais perfeita do cumprimento desse pedido aqui de Nossa Senhora. Mais na frente vocês vão entender melhor como é que funciona isso. Porque Nossa Senhora não disse assim, essas almas vão para o inferno porque não rezam. Ela disse que não, que vão para o inferno porque não há quem reze por elas. Vocês estão entendendo como que isso é importante? Mais na frente vocês vão entender como que a espiritualidade de São Luís responde a isso. A segunda parte do segredo, Nossa Senhora pede a consagração da Rússia e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. E quando Nossa Senhora pede a consagração da Rússia, não é uma simples consagração. É uma consagração solene e pública. Ela pede que o Papa, juntamente com todos os bispos do mundo inteiro, consagrassem a Rússia através de uma consagração solene. Então, Nossa Senhora foi criteriosa nessa parte. E a terceira parte, né, a visão do anjo com a espada de fogo, clamando penitência, penitência, penitência. Né? E mostrando o martírio da igreja, né, aquela visão tão conhecida, né, do Papa subindo o monte, sendo alvejado e as almas em seguida sendo alvejadas também. Às vezes a gente passa despercebido nessa parte da consagração da Rússia. Mas vejam só, gente, por que a Rússia? Nossa Senhora poderia ter pedido a consagração do mundo inteiro. Seria até mais compreensível. Mas por que Nossa Senhora foi tão específica em escolher a Rússia? E aí a gente vendo o contexto histórico de 1917, que é o período das aparições, na Rússia, a gente vai compreender o porquê que Nossa Senhora escolheu a Rússia. Inclusive, as crianças não sabiam que Rússia era um país. A irmã Lúcia vai dizer, num dos livros, eu acredito que é o livro Mais Brilhante que o Sol, Uma Senhora Mais Brilhante do que o Sol. Ela vai dizer que quando Nossa Senhora falou da Rússia, elas pensavam que era uma mulher pecadora. Elas não sabiam que era um país. Vocês veem a inocência das crianças, né? E a Rússia, então as crianças não sabiam de nada daquilo que Nossa Senhora estava pedindo. Mas muitas vezes a gente não pode não compreender tudo, né? Pode não compreender todo o sentido teológico, né? Não é necessário. Mas o que Nossa Senhora quer de nós é a nossa disposição interior de consagrar tudo.
Mas entrando aqui para a gente compreender o porquê, e é importante compreender, principalmente nos dias de hoje, né? Não é mais como no passado, né? Nós estamos numa crise de fé muito grande e a gente precisa estar armado também com a nossa intelectualidade. Vocês viram que na nossa circularidade, o intelecto é alimentado, né? A espiritualidade alimenta o nosso intelectual. Quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Ele quer também que a gente seja alimentado através da nossa razão, para poder a gente se defender e saber tomar decisões. Então, na Rússia, em 1917, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial no mundo, né? Começou em 1914 a Primeira Guerra Mundial. Mas, de maneira particular, na Rússia, nesse período, estava prestes a iniciar uma tomada de decisão que mudaria toda a história política do mundo inteiro. Nesse momento aqui, eu vou abrir um parêntese, né? E vou explicar o porquê de Nossa Senhora ter escolhido a Rússia. Nossa Senhora sabia do que iria acontecer. Não tinha acontecido ainda no período que ela falou. Ainda iria acontecer. Mas eu quero salientar uma coisa que muitas vezes pode causar algum alvoroço, né, no coração de vocês. Vocês podem pensar, já vem falar de política. Eu já estou cansada. Mas vejam, gente, quando Nossa Senhora fala para as crianças pedindo a consagração à Rússia, elas não sabem nem o que era a Rússia, né? Para começar. Nossa Senhora não vem pedir militância política, ela vem pedir conversão. É diferente. A igreja não é militante política. A igreja cuida das almas e tudo que fere a nossa alma. Os nossos inimigos. Então, a igreja tem que se preocupar com os inimigos da alma. Quais são os inimigos da alma? O mundo, a carne e o demônio. E tudo aquilo que provém desses três inimigos. Então, quando Nossa Senhora pede a consagração à Rússia, ela pede a conversão da Rússia. Mas é importante a gente compreender o que é que Nossa Senhora está falando, qual é esses erros que ela está falando, que a Rússia ia espalhar. Então, fechando parênteses, né? Aqui a gente está clamando por conversão, Nossa Senhora clama por conversão. Então, fechando parênteses, voltando ao assunto, a Rússia, até esse período, ainda estava vivendo num regime monárquico, né? Ou seja, era um rei que estava no poder, que era Nicolau II. Mas esse governo já estava sendo enfraquecido desde 1905. Desde 1905, lá na Rússia já se iniciava pequenos grupos que se formavam tentando tirar o rei do império. E por que que isso é tão importante? Esses governos eram alimentados pelos ideais de Karl Marx, que hoje é tão idolatrado nos nossos livros, né, nas universidades, como um grande herói. E aí Nossa Senhora vem dizer que, na verdade, esse herói vai destruir a humanidade através dos seus ideais. Depois, mais na frente, vocês vão entender a semelhança desses ideais numa outro contexto, numa outra vez. Então, queriam tirar o rei do império. Esses grupos, podem ser que algum de vocês devem lembrar, que a gente viu quando a gente estudava em geografia e história, a gente estuda grupos que estavam mais robustecidos, né? Já estavam mais adiantados nos ideais, que eram os bolcheviques e os mencheviques. E os mencheviques era o grupo minoritário, que eram as pessoas que queriam tirar o rei, mas sem violência. E os bolcheviques eram o grupo majoritário, que eles queriam tirar o rei a todo custo, não importava se fosse com violência, com morte, tinha que tirar.
E à frente desses grupos estavam três alminhas, né, que são essas aqui, ó. Trotsky, Lenin e Stalin. À frente do grupo de bolcheviques estava esse do meio, que é o Lenin. Ele já liderava o grupo e o grupo, desde 1905, já estava atuante, ou seja, não era algo assim que eles estavam, né, iniciando, que não sabiam como agir, não. Eles já estavam preparados realmente para, a todo custo, tirar o rei da sua cadeira, né, do império, e foi o que aconteceu. Em fevereiro de 1917, né, através desses grupos formados, esses pequenos grupos formados, que já se manifestava através de greves, manifestações, o povo já estava se aliando a esses grupos, porque vocês imaginam, a Rússia, em período de guerra mundial, vivia uma realidade de fome, de miséria, né? Um país pobre, analfabeto. E eles viam com toda a propaganda de paz, pão, né? Liberdade, mas com a condição de se tirar o rei, né? Se vocês tirarem o rei, a paz vai vir, porque a gente vai liderar e a gente vai trazer a paz. E foi o que aconteceu. Em fevereiro de 1917, Nossa Senhora não tinha aparecido ainda. O rei Nicolau II foi tirado do trono e ficou esse governo provisório, que é dos bolcheviques. E aí, quando foi em maio de 1917, Nossa Senhora começa a aparecer, pedindo a oração do Santo Terço, conversão, ou seja, né, Nossa Senhora já estava preparando as almas, pedindo oração e intercessão para que a Primeira Guerra acabasse e não viesse a Segunda. E qual a conclusão infeliz disso tudo? A guerra acabou, mas começou a Segunda e os erros da Rússia foram espalhados, porque não foi feita a consagração como Nossa Senhora pediu. Não foi feita a consagração com os bispos do mundo inteiro reunidos. E aí, o que se sucede é que esse governo provisório dos bolcheviques começaram a infundir os seus ideais. E esses ideais eram inspirados nos ideais de Karl Marx, que é o comunismo, que é uma filosofia ateísta, porque o seu autor é ateu. Karl Marx era um ateu declarado. Ele dizia que a religião era o ópio do povo, que a religião era a escravidão da humanidade. Então, uma humanidade liberta e feliz precisava abolir a religião. Essa corrente é uma corrente filosófica que promete a paz através da não submissão. E vocês sabem quem foi que não se submeteu? O diabo. Ele disse: quando Deus revelou o mistério da salvação através da sua encarnação, ele disse: no serviam, não servirei. E o catolicismo vai dizer que a paz surge com a submissão. Quem é a pessoa que fala fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a vossa palavra? Maria Santíssima. É ela que vai mostrar que a paz surge através da submissão. Cristo reina quando somos submissos a Ele. Porque às vezes você pode pensar, mas para que Deus quer a minha submissão? É porque Ele é Deus, autoritarismo? Não. Porque nós só somos felizes quando nós somos aquilo que nós nascemos para ser. Nós somos filhos de Deus, somos criatura. Então, quando a criatura se quer colocar no lugar do Criador, tem essa desordem. E a ordem, em contrapartida, vem quando a criatura se coloca no lugar de criatura. E aí vocês podem pensar, mas Nairana, comunismo, isso daí nem existe. Eu não vejo essa coisa de comunismo. Eu vejo tantas pessoas falarem de comunismo, mas
será ser tudo isso mesmo? Nossa Senhora em Fátima não se referiu, né, assim tão categórico, não se referiu à palavra comunismo, né? Mas se subentende, sim, que naquele momento ela estava falando desses erros que seriam espalhados, desses ideais comunistas. Porém, numa outra aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil, em Simbres, Pernambuco, no período de 1936 a 1937, Nossa Senhora apareceu para duas moças, a Maria da Conceição, de 13 anos, e a Maria da Luz, de 16. Inclusive, essa Maria da Luz, essa mais velha, ela se tornou irmã do convento das Irmãs de Nossa Senhora da Graça, em Pernambuco. Eu até conheci esse convento, mas não conhecia a irmã. Ela se chamou Irmã Adélia e morreu recentemente. Morreu em 2011, 2012, posso estar enganada, mas foi nesse período. E Nossa Senhora falou, pediu penitência e conversão, porque ao Brasil viriam 3 castigos. E aí, no decorrer dessa aparição, ela pediu que fosse chamado o sacerdote, né, o pároco delas, do local. E aí começou um diálogo entre o sacerdote e Nossa Senhora. Ele não via Nossa Senhora, mas as meninas se faziam como mediadoras, né, desse diálogo. E durante o diálogo, o sacerdote perguntou se o comunismo viria ao Brasil, ele deduzindo que um desses castigos seria a entrada do comunismo, porque em Espanha, nesse mesmo período, estava tendo a guerra civil por causa do governo comunista da época. Então, os sacerdotes na Espanha, a religião estava sendo demolida, as pessoas estavam morrendo, os padres estavam sendo perseguidos, as freiras, os conventos, as igrejas estavam sendo fechadas. Então, o padre, inspirado nesse período e deduzindo que Nossa Senhora se referia a isso, ele perguntou se o comunismo viria ao Brasil e Nossa Senhora disse que sim. Ele perguntou se seria como na Espanha e Nossa Senhora disse mais ou menos. Se haveria derramamento de sangue e Nossa Senhora disse que sim. E aí eu coloquei aqui a capa do Manifesto Comunista feito em fevereiro de 1848 por Karl Marx e Engels, né, escrito em alemão, mas traduzido para vários idiomas. Eu não poderia falar muita coisa, porque não daria tempo. Mas a principal mal dessa corrente ideológica é porque ela tem o objetivo de abolir a verdade. Para o comunismo não existe verdade, existe um interesse opressor. E o que São Tomás de Aquino vai dizer o que é verdade? São Tomás de Aquino vai dizer que verdade é um aspecto do ser que tem relação com a inteligência. Nesse sentido, deve-se reconhecer que a verdade é conformidade entre o intelecto e a realidade. O que ele quer dizer? Karl Marx quer dizer o quê? Que se eu pego essa caneta aqui e digo assim, eu olho para ela e a minha razão diz que é uma caneta. Então, aquele meu pensamento é verdadeiro porque ele está condizendo com aquilo que eu estou vendo. Então, há uma conformidade com a minha razão e a realidade. Então, não posso para Karl Marx, eu não posso pegar essa caneta aqui e dizer que é um copo, porque eu não vejo um copo. Isso seria irracional. É simples, não é? Mas o comunismo consegue fazer com que a gente duvide da realidade, duvide da verdade. Então, não se espante se hoje a nossa realidade é essa, de criar um espírito crítico nas pessoas, porque os ideais comunistas fazem isso. O que a gente vê na escola, nas universidades? O professor chega em sala de aula e fala o seguinte: gente, vamos aqui falar sobre homossexualismo. Queria saber aqui, porque, na realidade, o antigo modo de ensinar é errado, porque antigamente o professor chegava em sala de aula e aplicava o assunto e o aluno recebia aquela informação. Mas hoje não se pode mais, porque todo mundo tem que dar a sua opinião.
E aí nasce o relativismo, o subjetivismo, porque não existe verdade. Cada um tem sua opinião. Vocês já conseguem compreender que aí já existe um mal? E aí o professor chega em sala de aula e fala: Fulano, qual a sua opinião sobre a união homoafetiva? E aí o aluno, né, com um certo ideal moral, né, religioso, ele vai dizer: professor, eu acho que não condiz, porque não é antinatural. Eu não acho que isso possa me dizer que ali é uma formação de um casal, de uma família. Então, eu sou contra o casamento homoafetivo. E aí o professor vai esculachar aquele aluno. Porque aquele aluno, ele não tem essa capacidade de crítica. Por quê? Porque você foi contaminado pelos ideais da sua religião. Você foi contaminado por aquilo que a sociedade quer te impor. Aí o professor pergunta para o outro aluno: Cicrano, e o que você acha da união homoafetiva? E aí o Cicrano vai dizer: eu acho ótimo, porque eu acho que todo mundo tem a sua forma de amar. Quem sou eu para dar a minha opinião? E aí aquele aluno é aplaudido, porque aquele aluno ele tem um espírito crítico. Ou seja, a inversão de valores é tão grande que quem age com racionalidade, com verdade, é o mentiroso da história, entendeu? É o que não pensa. E o que age com irracionalidade é que tem a verdade. Consegue entender como que esses ideais, ele desestrutura todo aquilo que nós somos e o que Deus estabeleceu. Para o comunismo, não existe verdade, existe o interesse opressor, ou seja, existe o opressor e o oprimido. E isso é muito bonito. Eu vou mostrar algumas partes no manifesto que Karl Marx ele retrata isso de maneira assim tão convincente que você pensa, poxa, eu sou oprimido mesmo. Será se tudo isso que a religião traz, esse peso tão grande que são os mandamentos, será se eu preciso disso mesmo? Isso é muito opressor. A igreja precisa se abrir, precisa se atualizar. Isso é muito. E aí a pessoa realmente começa a achar que a igreja é uma opressora. Só que as pessoas não compreendem que para essa balança ficar equilibrada tem que ter alguém que equilibre. E no ideal comunista é uma figura chamada ditador. Isso ele não fala. Isso ele não fala. Mas a experiência humana mostra o que foi que aconteceu na Rússia. Entrou Lenin, infundiu uma ditadura. Depois da sua morte, veio Stalin, através da Revolução Russa, infundiu mais ainda uma ditadura ainda pior. E se declarou abertamente inimigo da igreja e objetivo principal abolir a religião. Inclusive, Stalin colocou 5 anos de país ateísta. E aí foi infundido em mídia, propaganda, alimentando as pessoas, colocando a igreja como uma inimiga opressora. Eu coloquei essa figura aqui, que ela é muito presente nos livros, nos nossos livros. É a figura aqui de um homem, que no caso ele significa, nesse contexto, o povo, né? Tudo aquilo que sobra da sociedade. E tem um sacerdote e um rei nas costas dele. Esse rei é representado por todo o clero, né? Os bispos, padres, e o rei representa a monarquia. E esse homem que está embaixo, a burguesia, que é os comerciantes, os camponeses e os demais trabalhadores. Isso aqui é o que os filhos de vocês vão aprendendo, o que foi que eu aprendi assim. Eu via Karl Marx como uma pessoa maravilhosa. E a igreja sempre foi vista como uma opressora. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas introdutórias a Sara falou sobre cristandade.
Por isso que é muito importante aquelas aulas introdutórias. O que é que a gente vê? Vocês podem olhar depois, peguem qualquer livro de história aí e procurem Idade Média. Vocês vão ver que ali é plantado o terror. É visto como o período das trevas. É um período que a igreja mandava em tudo e o povo tinha que obedecer. Representando essa figura aí, ó, a igreja em cima do povo, só querendo o dinheiro e o trabalho das pessoas. Mas, na verdade, a Idade Média foi o período glorioso da igreja, foi o período de cristandade. Foi quando houve mais avanço tecnológico, científico, foi investido nisso. Mas os livros de história, contaminados por esses ideais comunistas, faz com que os alunos, né, sejam arqui-inimigos da Santa Igreja e da monarquia. Inclusive, uma das coisas que não é retratada nos livros é que a monarquia não era ali como se fosse uma aliada da igreja para oprimir o povo, mas, na verdade, a monarquia ela vivia em conformidade com a religião e praticava de maneira esplêndida aquilo que era o período da cristandade, né? Aquilo que a religião pedia. Então, desse governo de reis, as pessoas começaram a se converter, começaram a formar famílias santas, porque elas viam na monarquia, né, na família real, um exemplo de família que vivia em submissão aos ideais cristãos. Então, aqueles exemplos as pessoas viam e queriam viver da mesma forma. Mas, em contrapartida, já tinha esses grupos que iam se formando e alimentando, contaminando na cabeça das pessoas, que, na verdade, não era que a igreja queria algo de bom das pessoas, mas queriam tirar somente interesse próprio. E o próprio Karl Marx vai dizer isso no manifesto. Ele vai contar todo essa evolução do comunismo desde a Idade Média. Ele vai falar sobre a Revolução Francesa, vai falar sobre todo o período que o comunismo foi se instalando. E às vezes que não deu certo, ele vai dizer que é por culpa das pessoas que não souberam usar. E na verdade o comunismo não dá certo, mas para ele se safar, né, ele diz que as pessoas não souberam colocar em prática os ideais que ele pensou. Então, se houver algum erro, não é por causa dele, é por causa das outras pessoas que não souberam colocar em prática. Já de início aqui, ele fala que todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurar o Papa e o Czar. Quem é esse Czar? É o rei. Ou seja, ele já deixa de cara que a primeira página, aqui é a tradução em português, que eu tirei o print do PDF, de cara ele já fala que a aliança do comunismo é para conjurar o Papa e o Czar. Então, daqui a gente já podia dizer que o comunismo é nosso arqui-inimigo. E aí ele vai dizer aqui, vai explicar, eu não vou ler tudo isso, ele vai explicar que o comunismo, os ideais comunistas colocados em prática através da classe trabalhadora. E aí ele vai dizer por quê? Porque ele vai usar a classe trabalhadora como o grupo que vai infundir, que vai iniciar a revolução. Porque ele vai dizer que é a classe que é oprimida. E aí ele vai explicar tudo de forma bem sistemática e com a linguagem bem difícil. E tem muitos jovens hoje universitários que leem isso aqui e não conseguem compreender. Acha bonito, mas não compreende a fundo o que é, porque a linguagem é muito complicada. E também muito maliciosa, porque o reino do comunismo é mentira. Ele não tem medo de mentir para poder colocar suas coisas em prática. Então, eu não aconselho nem que vocês leiam. Ele fala que o que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. O que ele quer dizer? Quando se estuda
Karl Marx se vê que ele tem como ideia principal a abolição do capitalismo. E o capitalismo é aquele sistema político que é a favor da propriedade privada, né? Ou seja, ele é a favor que você tenha algo e diga que é seu. Já o comunismo, ele diz que você não tem propriedade privada, que tudo tem que ser feito em comum. E aí, quando você vê isso aqui, é maravilhoso. É maravilhoso. Meu Deus, isso daqui é coisa até de Deus. Todo mundo vive em comum, que ninguém não tem... A Sara não tem uma propriedade privada, eu não tenho. A Sara, ela não tem nada, ela divide o que é dela com o que é meu. Então, todo mundo é aquela felicidade. Isso é bonito. É uma propaganda boa, mas na verdade é o que eu falei antes. Sempre vai ter alguém para administrar esses bens. E quem é que vai administrar? O ditador. E ele não fala. Depois, aqui na frente, ele vai se dar o trabalho de refutar todas as acusações que ele sofre, que são verdadeiras, mas ele vai dizer que não é. E uma delas, que eu coloquei aqui, grifei até de outra cor, que é uma das principais, que é uma das mais monstruosas, ele fala que é a abolição da família. Ele vai dizer assim: até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa, no capital, no ganho individual. Né? Ele está explicando aqui o que estão dizendo que ele é. Aí ele vai dizer assim: a família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento. Aí o que ele quer dizer? Não somos nós que abolimos a família, a própria família tradicional que vai se desvanecendo naturalmente. Porque dentro dessa família não existe, digamos assim, não é aquilo que a igreja pinta, né? Na verdade, a família é uma forma de propriedade privada e que tem um interesse opressor. A princípio parece não ter sentido, mas ele vai explicar e faz todo sentido. Ele vai falar do papel da mulher, ele vai fazer com que a gente pense que esse modelo que a igreja fala, que esposa sede submissos aos seus maridos, né? Ele vai dizer que aí já se infunde essa opressão, né? Fazendo da mulher oprimida do marido, os filhos oprimidos dos pais, porque tem que obedecer o que o pai e a mãe falam. Tudo isso ele vai destrinchando e é uma coisa assim horrorosa. Ele fala assim, ó, a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Mais uma vez, quando ele fala tradicionais, ele está se referindo ao modelo que a igreja propõe. Nada de estranho, portanto, que no curso do seu desenvolvimento rompa de modo mais radical com as ideias tradicionais. Ou seja, nós não queremos abolir a família, porque esse modelo ele vai se abolir naturalmente, porque ele é essa relação de oprimido e opressor. E aí ele vai dizer, mas ele vai enumerar os pontos que são colocados no regime comunista. E o quarto ponto, ele vai dizer que é a confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que vai ser confiscada a propriedade de todas as pessoas que forem emigrados e aqueles que são sediciosos, que são as pessoas que se colocam em oposição ao sistema. Então, se você não concorda com o sistema, você é confiscado de sua propriedade. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. Isso daqui a gente já vê, já. Não é de espantar que, hoje em dia, quem é que não quer ser concursado, minha gente? Quem é que não quer depender do Estado? Porque o Estado traz, como é que a gente fala? Estabilidade. Exatamente. Estabilidade. O outro sistema é instável, mas o Estado traz estabilidade.
E tudo isso já era pensado por Karl Marx para nos fazer marionete, fazer a gente ficar nas mãos realmente do Estado. Ele colocou aqui, ó, centralização nas mãos do Estado. Não sou eu que estou dizendo. O próprio Karl Marx tinha como objetivo isso. Então, todo esse sistema que a gente vê, né? Sistema único de saúde, sistema único de educação, né? As escolas, essa propaganda de deixar quanto mais tempo seu filho ficar na escola, melhor. Escolas integrais, porque vai tirando o seu filho de você, você vai terceirizando a educação do seu filho para o Estado, entendeu? Isso tudo aqui poderia ser falado muitas coisas, mas não dá tempo. E o sétimo ponto, a multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, ou seja, quanto mais coisas as pessoas estiverem a serviço e forem do Estado, melhor. Porque, minha gente, quem é que vai se contrapor a algo que está sendo beneficiado? Ninguém. Então, quando você já estiver aí transbordando de ideais comunistas ao seu redor, você não vai se opor contra, porque é o ar que você respira, você não vai querer ficar sem ar. No final, para concluir, ele fala assim: os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus afins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Ele não esconde que a derrubada é violenta. Então, não se espante se nos governos onde o comunismo foi atuante, houve guerras e ditadura. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Vocês estão vendo que ele é audacioso. Os proletários nada têm a perder nela, a não ser suas cadeias. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países unidos. Então, como eu disse, eu não aconselho que vocês leiam o manifesto, mas aconselho que vocês leiam a carta encíclica do Papa Pio XI. E ele vai falar sobre o comunismo, e ele vai destrinchar todos esses pontos que eu falei, né? Sobre propriedade privada, o que a igreja pensa, sobre a centralização das coisas na mão do Estado, né? A figura do ditador, essa corrente ateísta, né? Ele vai explicar tudo. E eu coloquei aqui em Gênesis, né, a narrativa do capítulo 3, do versículo de 1 a 10, que é quando o demônio se refere a Eva, fazendo o mesmo diálogo que o Karl Marx usou. Então, de onde surgiu esses ideais de Karl Marx? Do próprio diabo. Foi a mesma narrativa que ele usou para seduzir Eva. Olha, o que foi que vocês não podem comer do fruto? Aí a Eva, toda inocente, fala: não, Deus proibiu. Aí ela: é porque Deus tem um interesse opressor aí atrás. Ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Aí a Eva: meu Deus, é verdade. Como eu nunca pensei isso. E aí a Eva se achou inteligente. Ela se achou crítica. Eu tenho que pensar com com minha própria razão. E aí foi e iniciou, né, todo esse desastre que a gente vê que foi o pecado original e as suas consequências até hoje. Aqui eu coloquei alguns dos cartazes que eram utilizados no período que o Stanley colocou como o período ateísta, né? Ali na primeira imagem tem a imagem de Jesus sendo comido, né? Tirado as vísceras, e ali tem a igreja. Bispos, né? Sacerdotes e religiosos. Ali no meio tem como se fosse a imagem de duas crianças não humanas, como se dizendo que a igreja nos desfigura. E lá em cima tem uma legenda escrita assim: o dever sagrado de gente honesta é salvar as crianças do obscurantismo da igreja. Ali tem mais uma imagem que mostra que as famílias precisam se libertar da religião. Vou adiantar aqui um pouco devido ao tempo. Não dá tempo mais de falar sobre mais coisas, eu vou entrar no segundo artigo,
e São Luís vai falar sobre que essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus e praticar a humildade. Existe na religião católica uma lei fundamental chamada pelos teólogos lei circular. Essa lei aqui é muito simples, ela é o retrato da essência da religião. Religião é o culto que a gente deve dar a Deus. A lei circular vai dizer que Deus se dá ao homem e o homem, em dever de justiça, deve se dar a Deus. Muito simples. Mas essa lei aqui, ela vai nos dar um detalhe maior. Mas Deus se deu ao homem, certo? Mas por que meio? Por Maria Santíssima. Nos mostrando que a forma que nós devemos nos dar a Deus é também por Maria Santíssima. Isso aqui já foi falado várias vezes. Isso aqui tem que ficar bem claro. Porém, uma das coisas assim que são deixadas de lado é que, às vezes, essa forma que é por Maria Santíssima não é dada a dignidade que ela merece. Porque quando a igreja fala que nós somos reconciliados com Deus através do seu sacrifício, a gente esquece que esse sacrifício não se inicia no Horto das Oliveiras quando Jesus sua sangue. O sacrifício de Cristo inicia na sua encarnação. Quando Cristo se faz homem, aí inicia o sacrifício dele. É a kenosis do Filho de Deus, a igreja chama de kenosis, esse esvaziamento. Em Filipenses, né, a palavra de Deus vai dizer, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a morte de Cristo na cruz foi o ápice daquele sacrifício, mas ele não se inicia na cruz. Ele se inicia no momento que Cristo se fez homem. E ali está Maria Santíssima, mostrando que se não houvesse Nossa Senhora, não haveria redenção. Isso já tira Nossa Senhora de acessório e faz dela algo principal. Compreender isso automaticamente já faz de Nossa Senhora, tira de Nossa Senhora de um simples acessório e coloca ela no lugar que é devida. Portanto, o sacrifício de Jesus e Maria inicia juntos, tornando Maria sacrificadora secundária e vítima subordinária do sacrifício do Calvário. Em outras palavras, corredentora. No artigo 3º, São Luís vai dizer que esta devoção nos concede os benefícios da Santíssima Virgem. Mais uma vez aqui, a gente aplica essa lei, que foi falada, essa lei circular, que é Maria se dá ao homem e o homem deve dar-se a Maria. Porque vocês viram que no outro esquemazinho que eu coloquei, entre Deus e nós existe Nossa Senhora. Então, diminuindo esse círculo, nós temos um objeto direto, que é Nossa Senhora. É aquilo que a Gabriele colocou, né? De cima para baixo, nós temos Deus Pai, né? A figura de Deus Pai, Jesus, Nossa Senhora e a nossa, né? E olhando de cima, a gente vê Deus Pai, mas olhando de baixo, nós vemos Nossa Senhora, de baixo para cima, né? Então, essa lei vai dizer que nós nos damos a Maria e Maria se dá toda a nós. Para a gente compreender a elevação disso, a gente tem que tirar da nossa cabeça um risco que a gente corre, que é de diminuir a espiritualidade a Jesus por Maria a uma devoção de tabelinha. Muita gente, depois de escutar ou de ler o tratado, compreende essa mediação de Nossa Senhora até nós como assim. A pessoa começa a rezar assim,
ela vai diante, né, de um momento de oração, e aí ela vai e fala assim: Nossa Senhora, pede a Jesus por mim essa graça. E ela imagina na cabeça dela Nossa Senhora acolhendo aquele pedido. Aí ela vai lá até Jesus, como com a bandejinha, né? Aí vem e oferece aquela graça. Isso não é errado. Na pessoa que pensa dessa forma não está pecando, não estou dizendo isso. Mas diminui o significado da mediação que Nossa Senhora tem entre nós e Jesus. Como assim? Vejam só. Eu não expliquei no começo que graça não é uma substância, mas uma qualidade. Então, graça não é como uma moeda, que muita gente, às vezes, a gente é levado a pensar que graça é uma moedinha que Nossa Senhora vai pedir a Deus e Nossa Senhora vai me dar. Porque moeda é uma substância. Moeda existe, igual existe essa caneta aqui. Eu toco numa moeda, ela subsiste. Porém, graça não. Graça é diferente de moeda. Graça não subsiste. Por isso que é importante compreender isso aqui. Então, quando eu falo que Nossa Senhora me dá as graças, eu quero dizer o quê? Que Nossa Senhora é a portadora da graça. Porque para existir a graça tem que existir a alma, porque a graça é qualidade da alma. Então, quando Nossa Senhora nos dá a graça, não é que ela foi necessariamente lá, Jesus pegou a graça e te entregou. Nossa Senhora tirou dela mesma, porque ela é a cheia de graça. Entenderam? Vocês vejam como isso já muda a percepção. Quando a gente vê Nossa Senhora como aquela que vai pegar as moedinhas ou a graça e nos dá, a gente vê que Nossa Senhora como um acessório, como um outro santo qualquer. Os santos fazem isso porque eles não são portadores da graça. Só são portadores da graça por causa de Maria Santíssima, entenderam? E compreender isso eleva a dignidade de Maria Santíssima, porque ela é a cheia de graça. Então, todas as graças, quer habituais, quer atuais, antes de adornar nossas almas, adornaram a alma de Maria. Porque é infinita a dignidade da Mãe de Deus, infinita também a sua elevação, pois uma deve ser proporcional à outra, disse São Tomás de Aquino. Portanto, meus irmãos, é importante essa comunicação, esse objeto direto entre eu e Nossa Senhora. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu entendi, Sara, que Nossa Senhora não me tira Jesus, porque a devoção a Nossa Senhora é cristocêntrica, eu entendi isso aí. Mas as pessoas, às vezes, querem fazer dessa devoção, de certa forma, assim, eu vou Nossa Senhora passando de rasteira. O meu objetivo é Jesus, certo? Isso não é errado. Então, eu vou Nossa Senhora, eu vou passando assim de rasteira. Mas isso tira a essência da espiritualidade que São Luís quer nos dizer, porque o nosso objeto direto é Nossa Senhora. Então, não tenham medo de aumentar o amor e a devoção à Nossa Senhora, porque o nosso objeto direto é ela. E automaticamente a nossa espiritualidade vai ser elevada. Não porque a gente passou de rasteira por ela, não, mas porque ela é, por vontade da Santíssima Trindade, o nosso objeto direto. Nossa Senhora tem acesso a todo o nosso tesouro espiritual. Ela é capaz de purificar o que é sujo, aumentar o que é pouco, embelezar o que é feio, fazer agradar o que é detestável. Então, meus irmãos, vocês vejam que essa mediação, essa corredenção de Nossa Senhora é tão importante, porque Nossa Senhora tem acesso ao nosso tesouro. Vocês vão entender melhor isso aqui depois. Eu coloquei aqui a imagem da visão que a irmã Lúcia teve em 1929 no convento. Já tinham cessado as aparições, mas Nossa Senhora voltou a aparecer para ela durante uma Passio Domini. Eu não vou ler o que está escrito aqui,
Depois, se vocês quiserem ler, vocês podem procurar amanhã, né, no YouTube. Dar pausa no vídeo e fazer a leitura. Mas eu queria que vocês vissem a imagem, né? Que a imagem é uma cruz até o alto do teto. Tem a figura de um homem mais velho, representando Deus Pai. A figura de uma pomba, representando o Espírito Santo. E de Jesus crucificado. Do lado da chaga de Cristo, derrama água cristalina, formando a frase graça e misericórdia. E embaixo a imagem de Nossa Senhora apontando para essa imagem e segurando o seu imaculado coração. Essa imagem é o retrato da nossa fé. É aqueles 3 pilares que eu falei no início. É a confirmação de que dentro desse mistério da Trindade aí está Maria Santíssima. Não é um simples devocionalismo a mais na igreja, não é uma devoção a mais como uma devoção que eu tenho ao Sagrado Coração de Jesus, como uma devoção que eu tenho à Nossa Senhora de Fátima ou à Nossa Senhora do Carmo, não. É Maria Santíssima dentro desse mistério. E a minha oferta dentro desse mistério, entenderam? Não dá para explicar muito como eu gostaria, vou ver que passar aqui. São Luís vai dizer no artigo 4º que esta devoção é um meio excelente de promoção da maior glória de Deus. Como consequência imediata do artigo 3º, todas as nossas ações, por mais ínfimas que sejam, têm um único objeto direto, a maior glória de Deus. É o que eu tinha dito anterior, Nossa Senhora tem acesso ao nosso tesouro. Então, tendo acesso ao nosso tesouro, ela embeleza esse tesouro através dos seus méritos. Porém, como vocês já sabem, que já foi dito várias vezes, o objetivo principal de Nossa Senhora ter acesso a esse tesouro não é porque um simples, digamos assim, vaidade, né? Que Deus deu a Nossa Senhora. Não, mas é porque é a única forma de que nossas ações tenham em vista a glória de Deus. Porque, minha gente, vocês podem negar, mas a realidade vai dizer o contrário. Nós, devido ao nosso pecado, a gente não é capaz de fazer nenhuma obra, eu digo isso com certeza. Nós não somos capazes de fazer nenhuma obra que atinja diretamente a glória de Deus. Não somos. Gente, quando nós fazemos até mesmo as melhores ações, uma oração que eu faça, um grupo que eu sirva, um ministério que eu sirva dentro da igreja, eu sou ministro de Eucaristia, eu sou da pastoral do dízimo, toda aquela minha ação, ela, de certa forma, tem um objeto direto à minha glória. Eu quero ser reconhecida, eu quero ganhar méritos, eu quero ser salva. Então, existe ali uma mancha que é o homem querendo ser Deus. Quantas vezes, minha gente, tem brigas dentro da igreja porque as pessoas querem a coordenação de tal grupo, porque querem que o padre veja que eu estou servindo. Ou seja, aquele seu serviço já foi manchado pela sua vontade. Você não tem em vista a glória de Deus, você tem em vista que o padre lhe veja que você está servindo. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante Nossa Senhora ter acesso ao nosso tesouro. Por quê? Eu não sou capaz de atingir a glória de Deus, mas Nossa Senhora é. Porque Nossa Senhora é sem pecado. Nossa Senhora é o vaso honorífico, é o vaso puríssimo. Em Nossa Senhora não há mancha alguma. Então, toda aquela graça que embeleza a alma de Maria Santíssima é perfeita. E ela vai derramar essa graça na nossa miséria e vai oferecer a Deus Pai como se fosse perfeito. Gente, isso aqui não acontece com quem não é consagrado por essa metodologia. Não acontece. Quando você não é consagrado por essa metodologia,
Sim, o Márcio Soares está com o microfone aberto. Se puder clicar lá para desligar o microfone. Obrigada. Quando você não é consagrado pela metodologia de São Luís, se você oferecer aquele serviço da maneira que for oferecido, vai ser ofertado a Deus Pai. Não vai ter a graça de ser embelezado pelos méritos de Maria Santíssima, porque Nossa Senhora não tem acesso ao tesouro. Mais na frente eu vou explicar por que ela não tem esse acesso. Gravem isso aí, que Nossa Senhora só tem acesso ao nosso tesouro através dessa consagração. Porém, é importante ressaltar que deve haver uma relação entre nós e Maria Santíssima para que nossas obras agradem em primeira circunstância a ela. É o que eu tinha dito anteriormente. Eu coloquei aqui em graus, mas não significa que, digamos assim, que são graus de elevação, assim, que tem que seguir essa regra. Na verdade, não é uma regra a seguir. Mas eu coloquei aqui para melhor compreensão. Eu coloquei aqui como primeiro ponto o ato de consagração. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o fim é o dia que eu vou lá recitar a fórmula. E aí pronto, já está tudo entregue. Mas, na verdade, o que vai fazer a minha espiritualidade, isso tudo que São Luís ensinou, ser verdade, dar os frutos que ele tem falado até agora, só vai se concretizar se eu vivê-lo como uma espiritualidade. Ou seja, o primeiro passo é o ato de se consagrar, certo? Mas eu tenho que começar a mudar toda a minha rotina espiritual, digamos assim, né? Porque hoje em dia está na moda falar sobre rotina. Mas eu tenho que mudar toda a minha vivência de antes, agora, tendo em vista a espiritualidade que eu aprendi. Então, eu tenho que começar a tudo ver Nossa Senhora como modelo a imitar. Eu já não estou mais sozinha. Eu tenho um objeto direto, Maria Santíssima. Isso, gente, parece assim algo muito metafórico ou conto de fada, mas isso pode ser colocado em concreto. Coisa simples. Quando eu for fazer uma adoração, eu posso imaginar Nossa Senhora comigo. Gente, isso não é errado. O livro que a Sara tanto fala da Santa Teresa, do Caminho de Perfeição, ela vai falando sobre esse exercício da presença de Deus. Vocês podem fazer o exercício da presença de Nossa Senhora, porque ela é o nosso objeto direto. Então, sempre vocês estão andando de carro, imagina Nossa Senhora com vocês. Isso tudo parece bobo, mas aos poucos vai tornando fruto na nossa alma. Às vezes a gente quer dar um passo maior do que a perna e acaba desistindo. Então, vamos agir como criancinha mesmo? Vamos começar a imaginar Nossa Senhora com a gente. Isso tudo vai frutificar e vai amadurecer. Depois, a gente vai procurar substituir a nossa existência pela existência dela. Vamos nos esconder nela. Isso daqui é só para colocar, para vocês compreenderem, mas isso daqui é uma forma de dizer o quê? Eu vou começar a me relacionar com Nossa Senhora de maneira mais profunda. Sempre que eu puder imaginar a presença dela, eu vou imaginar. Sempre que eu puder falar dela, eu vou falar. Quando eu passar e ver uma imagem de Nossa Senhora, vou dar um beijo nela, vou beijar a imagem, imaginando como se fosse ela. Vou abraçar uma imagem, imaginando que eu estou abraçando Nossa Senhora. Tudo isso vai aumentar o meu amor a Nossa Senhora e vai aumentar a minha relação com ela. Praticar o exercício de renunciar às minhas disposições e pedir que seja Nossa Senhora agir em mim. Isso também vai gerar fruto. São Luís até ensina uma oração no tratado. É importante que vocês leiam o tratado e vejam que São Luís, durante todo o tratado, ele vai, de certa forma, ensinando a gente a rezar a Nossa Senhora. E depois, como fruto de todo esse esforço que eu faço, é um esforço real mesmo, gente. Um esforço racional mesmo.
digamos assim, na medida do que o meu humano pode fazer. Porque nem todo mundo vai conseguir ouvir a voz de Nossa Senhora, nem todo mundo vai conseguir sentir, quando eu rezei o texto, sentir um cheiro de rosas. Nem todo mundo vai conseguir isso, porque nem todo mundo está chamado a isso. Isso é bom, se Deus quiser que a gente sinta, glória a Deus, mas também se Deus não quiser, a gente não vai diminuir a nossa espiritualidade por causa disso. Até que toda essa minha relação com ela seja um hábito, entendeu? Então eu já não vou mais viver como antes, eu vou viver tudo com Nossa Senhora. Eu não vou mais fazer uma comida, igual a Sara falou uma vez, eu achei interessante. Não vou mais fazer uma comida como se eu estivesse sozinha. Não vou mais dar uma formação como se eu estivesse sozinha. Eu vou estar sempre na presença de Nossa Senhora. Artigo 5º, esta devoção é um caminho para chegar à união com Nosso Senhor. São Luís vai dizer que não é um simples caminho, é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro. Fácil porque Maria Santíssima se faz tão próxima e presente para iluminá-los em suas trevas, para esclarecê-los em suas dúvidas, para assegurá-los em seus temores, que o caminho se torna rosas e mel. Então, não é que o caminho não vai ter mais cruzes, é porque Nossa Senhora vai estar tão presente que aquela cruz vai ser mais fácil de ser carregada. O caminho vai ser curto, porque como a cruz está mais doce, eu vou fazer com mais perseverança, eu não vou desistir. Então, eu não vou ficar perdendo tempo indo e voltando. Eu vou direto. Ele é curto. É mais perfeito, porque a estrada que se percorre é a via imaculada e perfeita, que é Nossa Senhora. Então, nessa via não há mancha de pecado. E é um caminho garantido ou seguro, porque é uma prática vivida por muitos santos. Ou seja, eu tenho uma garantia de pessoas que já se salvaram por esse método, que se santificaram, inclusive estão nos nossos altares, como o Papa João Paulo II, o santo que abertamente declarou o totus tuus como a sua espiritualidade de vida. O artigo 6º vai dizer que esta devoção dá uma grande liberdade interior. Isso daqui poderia se falar muito também, mas não dá tempo. Essa devoção à Maria Santíssima nos livra de falsos julgos, heresias, nos leva à verdade do Cristo que nos diz: porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Isso daqui é muito importante, por quê? Porque muitas vezes, na nossa caminhada, a gente pode ser abatido por muitas cruzes que nós mesmos colocamos, principalmente quando a gente acaba de se converter, principalmente quando a gente passa dessa fase de deixar o pecado mortal grosso, aquela coisa grosseira, e começa a querer entrar na vida de santidade, a gente começa a se cobrar muito. E aí é a fase que muita gente desiste, começa a ver os mandamentos como algo muito difícil, algo que traz tristeza, abatimento. Mas Nossa Senhora vai fazer com que isso se torne aquilo que Deus disse na Escritura: um jugo suave e um peso leve, porque não vai ter mancha de nenhum mau pensamento meu, ou de nenhuma tentação diabólica, de nenhuma heresia. Nossa Senhora vai iluminar nossa mente, fazendo com que a gente não se cobre tanto, tirando da gente o escrúpulo, o medo. O medo serviu fazendo de Deus um tirano que só quer me proibir as coisas. Alarga o nosso coração na confiança, né? E nos inspira um amor terno e filial. O artigo 7º vai dizer que esta devoção alcança grandes bens ao nosso próximo. É aqui a parte que eu queria voltar em relação a Nossa Senhora ter acesso ao nosso tesouro. Por causa desse ato de entrega do nosso tesouro, não seremos mais portadores nem dispensadores deste bem. Porque nós vamos entregar tudo a Nossa Senhora, os bens exteriores e interiores.
que são esses bens exteriores? É tudo que eu tenho de material e financeiro. Tudo vai pertencer a Nossa Senhora. O meu carro, a minha casa, não tenho mais nada meu. Tudo é de Nossa Senhora. E só Nossa Senhora e a vontade de Deus vai dizer o que essa entrega vai fazer na tua alma. E os bens interiores são os méritos, virtudes, boas obras passadas, presentes e futuras. Isso daqui é uma particularidade que muitas pessoas não compreendem. Não existe nenhuma consagração que entregue tudo isso. Isso não só eu que estou dizendo. O próprio Padre Júlio, naquele livro que a Sara apresentou para vocês lá no início, ele diz isso, que não existe outra forma de se entregar tudo como essa espiritualidade de São Luís. Nem mesmo as freiras e os padres não entregam tudo. E às vezes a gente pensa que eles entregaram tudo, né? Mas nem eles mesmos entregaram tudo, porque não existe nenhuma ordem, não existe nenhuma espiritualidade que faça a entrega daquilo que é propriamente nosso, que são os méritos. E além do mais, que vai contra o tempo. Então, tudo aquilo que você, a partir da consagração, por exemplo, a consagração de vocês vai ser no dia 8 de setembro. A partir dali, todas as obras que vocês fizeram antes da consagração vão ser entregues e embelezadas da mesma forma como São Luís diz. Gente, onde foi que vocês já viram isso? Não existe. E tudo aquilo que vocês irão fazer. É uma espiritualidade que vai contra o tempo. Não existe limite. Os universitários aqui falam. Toda boa obra feita em estado de graça tem um duplo mérito. E aqui eu vou explicar, né, a questão dos méritos. Quando eu faço uma boa obra, por justiça, eu tenho como paga o mérito. E esse mérito ninguém pode tirar, nem mesmo Nossa Senhora pode tirar. Mas existe uma parte do mérito que é como se fosse uma gratificação que Deus nos dá. E essa segunda parte do mérito, ela pode ser usada por terceiros. E ela é subdividida em impetração e satisfação. Por exemplo, eu dou uma esmola, a Sara dá uma esmola, e ela faz essa boa obra em estado de graça. Então, é um ato meritório. Ele vai ter o duplo valor, vai ter o valor de impetração, quando eu faço em vista de um favor, né, uma cura, perseverança na vocação, e vai ter o valor de satisfação. Ele pode também satisfazer as dívidas que eu tenho através do meu pecado. E o mérito adquirido dessa esmola nos pertence. Porém, Maria Santíssima tem o acesso a esse tesouro para aumentá-lo ou purificá-lo. Nossa Senhora não vai nos tirar a parte que nos é de justiça, mas ela tem acesso a ele e ela vai aumentá-lo e embelezá-lo. Então, você que tem a graça de ser consagrado por essa espiritualidade, você vai ser uma criatura que tem o privilégio de ter méritos de coisas que você nem mesmo foi, por justiça, conseguiu. Porque vai ter ali a gratificação dos méritos de Maria Santíssima. E essa outra parte que pode ser transferida, que é a parte de impetração e satisfação, Nossa Senhora pode usar para quem ela bem entender. Então, quando eu, como consagrado por esse método, eu não tenho mais o privilégio de dizer assim, eu estou dando essa esmola aqui por mim. Eu não posso. Não é errado dizer que eu faço essa esmola, por exemplo, eu falo, Nossa Senhora, estou fazendo essa boa obra porque eu quero que a senhora me pedir, conseguir a graça
do perdão dos meus pecados. Não é errado. Mas eu tenho que ter em mente que eu tenho que estar desapegado para Nossa Senhora utilizar dessa boa obra, se Deus quiser, para isso que eu estou pedindo, mas também se Deus não quiser, para uma outra alma. E isso é uma forma de caridade extrema, porque ninguém entrega mérito, mas nessa espiritualidade... Eu faço por Nossa Senhora. Então, quando você chegar no céu, quando a Gabriele chegar no céu, ela vai lá ver um monte de japonesinho que ela salvou. Aí Deus, Nossa Senhora vai mostrar para ela, olha aqui, Gabriele, esses chinesinhos aqui que você ajudou na salvação. Ela, eu não me lembro de ter rezado por chinês nenhum. Mas Nossa Senhora utilizou das minhas boas obras porque eu entreguei tudo e salvou almas que eu nem mesmo conheço. Então, essa espiritualidade é a perfeita concretização daquilo que Nossa Senhora falou na visão. Muitas almas serão salvas pelos méritos de vocês. E Nossa Senhora mostrou o inferno e mostrou as almas caindo no inferno. E era a irmã Lúcia fala que as almas caindo no inferno eram como gotas de chuva em dia de tempestade. Não era sereno, era tempestade. Então, é preciso, quanto mais almas se consagrarem a Nossa Senhora através dessa metodologia, não é qualquer consagração, não é aquela consagração, ó minha Senhora, ó minha Mãe, não. É essa espiritualidade aqui que está sendo apresentada para vocês, porque muitas almas vão ser salvas por causa dos méritos de vocês. E para finalizar, ele vai dizer que essa devoção é um meio admirável de perseverança. Porque Nossa Senhora é a guarda do nosso depósito. É aquilo que o Evangelho vai dizer. Não junteis os vossos tesouros, onde a ferrugem e a traça têm acesso. A gente, com essa espiritualidade, está juntando o nosso tesouro no Imaculado Coração de Maria. E ali, meu amigo, não tem traça e ferrugem que pegue. Porque é a guarda fiel do nosso depósito. Essa mãe bondosa sempre acolhe com pura caridade tudo que lhe damos em depósito. E depois de tê-lo recebido em qualidade depositária, ela obriga-se por justiça a guardar-nos o que lhe damos, em virtude do contrato firmado, do ato de consagração. Como uma pessoa a quem confiei 1000 escudos em depósito e que teria por obrigação guardar para mim essa quantia. E caso meu dinheiro se perdesse por negligência, que não vai acontecer, ela seria responsável perante a justiça de me ressarcir. Então, Nossa Senhora é o banco de Deus, mas não é o banco que quando a gente deposita R$100, quando chega lá, o banco já tirou, já não tem mais 100, não. Nossa Senhora é o banco que a gente deposita uma quantidade ínfima e ele se multiplica, porque ali está embelezado pelos méritos dele. Aí São Luís vai dizer, como é feliz um homem que entregou tudo a Maria. Ele é todo de Maria e Maria é toda sua. Ele pode ter a ousadia de afirmar como Davi, ela foi feita para mim, ou como Jesus Cristo, tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Então, nossa vida, vamos fazer oração. Então, vamos finalizar pedindo a Maria Santíssima. Vamos começar desde já, antes mesmo da nossa consagração, vamos fazer esse exercício. Se você está aí jogado na cama, vamos ficar numa posição e imaginar a gente diante da presença de Nossa Senhora. Vamos fazer esse exercício da presença de Nossa Senhora. Vamos nos colocar em oração e imaginar Nossa Senhora ali com a gente. E fazer desde já a entrega de tudo aquilo que nós somos, de todo o nosso depósito. Confirmando esse pedido de Deus. Ajudar na salvação das almas. Cumprir a promessa do triunfo do Imaculado Coração na nossa vida e no mundo. Por quê?
o triunfo do Imaculado Coração de Maria deve começar no nosso coração. Então, aí na entrega desse depósito a ela, a gente vai pedir a Nossa Senhora a graça de que ela triunfe primeiramente em nós. Vamos pedir a Nossa Senhora a graça de ser perseverantes nessas formações e concretizar o nosso ato. E não só parar no ato de consagração, mas que esse ato se frutifique, que a nossa vivência não seja nunca mais como antes. Que a nossa vida, tudo seja entregue a Nossa Senhora. Que na nossa boca não se diga, Deus não tem acesso à minha maneira de viver, que Deus não tem acesso à minha maneira de vestir, a religião não pode definir a minha sexualidade, a minha maneira de estar diante da sociedade, que na nossa boca não saia esses pensamentos, essas palavras, mas que tudo seja conforme a santa vontade de Deus, que Nossa Senhora triunfe nos nossos corações. Nós não sejamos capazes de tomar decisões por conta própria, mas que todas as nossas decisões sejam iluminadas pela santa vontade de Deus através das inspirações de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.